Olá, amigos e amigas, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Aula passada, nós falávamos aqui sobre esse dispositivo da Constituição, que é o parágrafo 13 do artigo 40, que diz que ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ao ocupante de cargo temporário, ao ocupante de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. No entanto, quando fala do ocupante de cargo em comissão, diz que é só aquele que ocupa exclusivamente cargo em comissão, é que vai se vincular ao regime geral. Aí, no final da aula passada, demos um exemplo de um cidadão chamado João da Silva, que ocupa um cargo efetivo no estado de Pernambuco, um cargo de professor, mas além de ocupar esse cargo efetivo de professor, ele também ocupa um cargo em comissão, lá na Secretaria de Educação do Estado. Então, a situação dele é que ele não ocupa exclusivamente cargo em comissão. Ele, além do cargo em comissão, também ocupa o cargo efetivo de professor. Aí, qual a situação previdenciária dele? A qual regime de previdência ele vai se filiar? Resposta: somente ao regime próprio do Estado de Pernambuco. Ele não vai se filiar ao regime geral. Embora ele ocupe um cargo em comissão, mas ele não ocupa exclusivamente cargo em comissão. Então, por isso, ele vai ficar filiado somente ao regime próprio do Estado de Pernambuco. Vamos dar outro exemplo, né? Imagine agora o cidadão, ele é um delegado da Polícia Federal. Então veja, ele é um servidor ocupante de cargo efetivo no âmbito federal, né? Já que ele é delegado da Polícia Federal. Mas ele se afastou das suas atividades lá na Polícia Federal porque ele foi nomeado pelo governador de Pernambuco para exercer a função de secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Veja, aqui a gente está tratando com situações hipotéticas, né? Não são dados reais. Eu nem sei quem é o secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, nem tenho interesse em saber. Tá ok? A gente está trabalhando apenas com uma situação hipotética. Assim, imagine que um delegado da Polícia Federal tenha se afastado das suas funções lá na Polícia Federal para exercer a função, o cargo em comissão de secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. E aí? Para qual regime de previdência esse cidadão vai contribuir? Vou lhe dar 3 hipóteses. Para o regime próprio da União, já que ele é policial federal, embora esteja afastado. Para o regime próprio do Estado de Pernambuco, já que atualmente ele está trabalhando, exercendo suas funções aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Ou para o regime geral, já que atualmente ele está exercendo um cargo em comissão. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Ele continuará contribuindo para o regime próprio da União, porque é lá na União onde ele ocupa o cargo efetivo. Aí você diz, mas professor, mas ele está afastado das funções do cargo efetivo. Sim, está afastado. Mas como ele está afastado, como ele ocupa um cargo efetivo e se afastou para exercer um cargo em comissão, nessa condição, ele continuará contribuindo para o seu regime próprio de origem. Tá legal? É a mesma coisa de um servidor público amparado por regime próprio que se afasta do cargo para exercer um mandato eletivo, assim de deputado estadual, deputado federal, senador, por exemplo. Nessas situações, ele continuará contribuindo para o seu regime próprio de origem. Aí é a mesma situação de um servidor amparado por regime próprio que se afasta do seu cargo efetivo para exercer um cargo em comissão, mesmo que seja em outro ente da federação, como é o exemplo que acabamos de dar.
ele ocupa cargo efetivo no âmbito da União, era um delegado da Polícia Federal, se afastou das suas funções de delegado da Polícia Federal para exercer um cargo em comissão no Estado de Pernambuco. Nessa situação, ele continua contribuindo para o seu regime próprio de origem. Ele não vai se vincular ao regime geral. Então, vejam, o ocupante de cargo em comissão, que se vincula ao regime geral de previdência social, é aquele que ocupa exclusivamente cargo em comissão. Beleza, tranquilo, fechou essa parte, tranquilo. Vamos lá. Você poderia me perguntar o seguinte, né? Não está faltando gente nessa lista aqui não, professor? O exercente de mandato eletivo, aquele pessoal bonzinho, que é deputado, senador, presidente da república, governador, prefeito, vereador, aquele pessoal bonzinho que todo mundo gosta muito, que está muito em alta atualmente, né, porque eles estão fazendo muita coisa boa para o país, aí todo mundo está gostando deles. Aquele pessoal não tem regime próprio não, professor? Em regra, não, tem não. Vejamos aqui um dispositivo da Lei 8.213, para eu lhe explicar melhor isso. Aqui na tela do seu computador, agora você está com o texto da Lei 8.213. Aí o artigo 11 da Lei 8.213 vai dizer quem são as pessoas que são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. O texto diz segurados obrigatórios da Previdência Social, mas esse termo Previdência Social que está aqui, leia-se Regime Geral de Previdência Social. A Lei 8.213, ela não trata de regime próprio, ela trata de regime geral de Previdência Social. Então, quando a Lei 8.213 fala Previdência Social, entenda, regime geral de Previdência Social. Aí aqui diz que, artigo 11, inciso 1, são segurados obrigatórios como empregado. Aí tem uma lista de trabalhadores que se vinculam ao regime geral na condição de segurado empregado. Aí veja esse cidadão aqui da linha J. Na linha J tem exatamente ele. Ele quem? O exercente de mandato eletivo, seja federal, estadual, municipal. Aí aqui, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então vamos entender isso. A regra é que exercente de mandato eletivo é vinculado ao regime geral. Exceção: se ele for vinculado ao regime próprio, ele fica excluído do regime geral. Mas como pode, professor, esse exercente de mandato eletivo ser vinculado ao regime próprio? Lhe explico. Vejam, eu sou um servidor público federal ocupante de cargo efetivo. Logo, eu sou vinculado a um regime próprio. Imagine que eu faço o seguinte, aí novamente, eu estou trabalhando só por hipótese, eu não vou fazer isso, não é a minha pretensão fazer isso. Mas vamos trabalhar com uma situação hipotética. Imagine que eu, servidor público ocupante de cargo efetivo, amparado pelo regime próprio, eu decidisse me filiar a um partido e disputar eleições. Aí eu iria me candidatar ao cargo de deputado federal, que estadual eu não quero não. Eu quero de federal ou senador, tá bom? Aí, imagine que eu tenha sido eleito deputado federal. Obviamente, eu iria me afastar das minhas funções, lá onde eu trabalho, na Receita Federal, e iria exercer o mandato de deputado federal. Aí, nessa situação, para qual regime de previdência eu iria contribuir? Enquanto eu estivesse exercendo o mandato de deputado federal? Resposta: durante esse período, eu continuaria contribuindo para o regime próprio da União. Porque eu sou um servidor público ocupante de cargo efetivo, amparado por regime próprio, que me afastei das minhas funções para exercer o mandato de deputado federal. Então, nesse caso, eu não iria contribuir para o regime geral. Eu continuaria contribuindo para o regime próprio da União. Agora imagine outro cidadão. Agora o outro cidadão não sou eu não. O outro cidadão é Francisco da Silva.
que também é conhecido como Chico da Silva. Chico da Silva é empregado de uma empresa privada, ele é comerciário, trabalha lá no Shopping Center de Recife. Pronto, aí Chico da Silva é um segurado do regime geral. Aí, o que aconteceu com ele? Ele se candidatou a deputado estadual aqui em Pernambuco, ganhou a eleição, aí pediu demissão do emprego dele e foi exercer um mandato de deputado estadual. Então, atualmente, a função dele é só ser deputado estadual, ele não é mais empregado lá da empresa, não. Ele está exercendo o mandato de deputado estadual. Mas ele não tem nenhum vínculo com o serviço público. Então, nesse caso, Chico da Silva vai contribuir para qual regime de previdência? Resposta. Chico da Silva vai contribuir para o regime geral de previdência. Mesmo ele sendo deputado estadual, tá legal? Amparo legal. Tá aqui, ó. Lei número 8.213, artigo 11, inciso 11, é segurado no regime geral como empregado. Aí a linha J, o exercente de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então vejam, Chico da Silva não é vinculado a nenhum regime próprio de previdência social. E está exercendo o mandato de deputado estadual. Logo, Chico da Silva é segurado do regime geral de previdência social, na condição de segurado de empregado. Agora, eu queria mostrar para vocês essa lei 9.506 aqui no artigo 2º. Aí veja o seguinte, artigo 2º da lei 9.506, presta atenção, diz assim, o senador, o deputado federal ou suplente, vejamos, aqui vai se aplicar esse texto para pessoas que ocupam somente esses dois mandatos eletivos aí. Senador, deputado federal e seus suplentes. Aqui não se aplica para vereador, para deputado estadual, para prefeito, para presidente da república, para governador, não. Esse artigo 2º fala exclusivamente do senador e do deputado federal e dos seus suplentes. O senador, o deputado federal ou suplente, que assim o requerer, no prazo de 30 dias do início do exercício do mandato, participará do plano de seguridade social dos congressistas, fazendo jus à aposentadoria. Aí aqui vai dizer quais são as aposentadorias que ele tem direito, quais os requisitos, isso aqui não interessa para a gente agora. Interessa é que esses senadores e esses deputados federais, eles podem ter um plano de seguridade social, ou seja, um plano de previdência, custeado pelo Congresso Nacional. Aí, se esse deputado ou esse senador, isso é uma previdência facultativa, eles não são obrigados a aderir. Ó. Veja, fala o senador ou o deputado federal suplente que assim o requerer. Ele não é obrigado a requerer. Ele pode renunciar a isso. Não, eu não quero essa previdência do Congresso, não. Eu prefiro ficar lá com o meu regime geral, né? Pronto. Eu conheço um senador que renunciou isso aqui, né? Não vou citar o nome aqui, porque aqui não é comício, não é coisa política, mas eu conversei com um senador que ele renunciou a essa previdência dos congressistas e ficou lá no regime geral de previdência social como um trabalhador comum. Tem quem faça isso, né? Não é comum, mas tem. Mas eles têm direito. Então aqui é um cidadão que não é amparado por regime próprio de previdência. Se ele não fizer essa adesão a esse plano de seguridade social dos congressistas, ele iria contribuir para o regime geral de previdência social. Isso, na minha opinião, esse artigo 2º, mas é só a minha opinião, né? Esse artigo 2º é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 40 da Constituição, a Constituição Federal, ela não prevê regime próprio de previdência para exercente de mandato eletivo. Ela prevê regime próprio de previdência somente para essa galera aqui, ó, que nós falamos aqui. Servidor ocupante de cargo efetivo, magistrados, membros do Ministério Público, ministro e conselheiro do Tribunal de Contas e os militares. Ponto final, só para esses 5. A Constituição Federal não prevê
regime próprio de previdência para senador nem para deputado federal. E aqui, na verdade, é um regime próprio de previdência. Então, na minha humilde opinião, esse artigo 2º da Lei 9.506 é inconstitucional. Agora, quem tem competência para dizer que um artigo de uma lei é inconstitucional não sou eu, é o Poder Judiciário. No caso aqui, caberia ao Ministério Público Federal, a senhora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, um ADIM, pedindo que o STF declare a inconstitucionalidade desse artigo 2º da Lei 9.506. Porque aqui, esse artigo 2º cria um regime próprio de previdência para determinadas pessoas que não estão lá na Constituição. A Constituição não garante regime próprio de previdência para senador e para deputado federal. Então aqui era para eles irem direto para o regime geral, salvo se fossem amparados por regime próprio, ou seja, se fosse um servidor, se fosse uma dessas pessoas aqui, ó, um desses 5, amparado por regime próprio, que se afastassem do seu cargo para exercer o mandato. Aí ficariam excluídos do regime geral, continuariam contribuindo para o seu regime próprio. Mas aqui, senador e deputado, não era para ter um regime próprio específico para ele, mas tem. Está aqui no artigo 2º da Lei 8.506. É uma inconstitucionalidade flagrante. Porém, o STF nunca se pronunciou sobre isso. Eu também não sei se o STF foi provocado sobre isso. Eu cabe ao Ministério Público provocar o Judiciário. Ajuizar aqui um ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, para pedir a inconstitucionalidade desse dispositivo. Bem, mas enquanto isso não acontece, saibamos que o cara foi eleito deputado federal. Aí mesmo sem ter vínculo com regime próprio de previdência nenhuma, porque não é servidor público. Mas ele chega lá no Congresso Nacional, aí ele tem um prazo de 30 dias para aderir a esse plano de seguridade social dos congressistas. Se ele fizer isso, ele fica excluído do regime geral. Se ele aderir. Se ele não aderir a esse plano de seguridade social dos congressistas, aí ele vai contribuir para o regime geral. Beleza? Mas isso é só para deputado e senador, né? Mas, por exemplo, presidente da República. Vamos pegar o caso assim de Lula, que Lula a gente sabe que nunca foi servidor público, né? Quando Lula era presidente da República, para qual regime de previdência ele contribuía? Para o regime geral de previdência. Agora, um presidente da República que é servidor público, amparado por regime próprio, que se afaste do mandato para exercer se afaste do cargo para exercer o mandato de presidente da República. Aí vai continuar contribuindo para o seu regime próprio de origem. Mas um caso, presidente da República, deputado estadual, governador, prefeito, vereador, se não tiver nenhum vínculo com o serviço público, vai contribuir para o regime geral. Se tiver vínculo com o serviço público, for amparado por regime próprio, continua contribuindo para o seu regime próprio de origem durante o exercício do mandato. Agora, no caso de senador e deputado federal, mesmo sem ter vínculo com o serviço público, existe a opção de aderir a esse plano de seguridade social dos congressistas, previsto aqui no artigo 2º da lei número 9.506, né? Anote o número da lei aí, 9.506, artigo 2º, e faça uma campanha nas redes sociais pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 9.506. Eu estou junto com você nessa luta. Bem, já que a gente começou a falar de exercente de mandato eletivo, vamos falar do exercente de mandato eletivo mais baixinho, né? Que é o vereador lá do municípiozinho e tal. O vereador é interessante, né? Vereador que não tiver nenhum vínculo com o serviço público,
Pronto, vai contribuir para o regime geral, não há o que discutir. Agora, vamos ver a situação do cidadão que é servidor público ocupante de cargo efetivo e foi eleito para exercer o mandato de vereador. Vamos trabalhar aqui com o cidadão que é técnico do Seguro Social. Trabalha numa APS, uma agência da Previdência Social, lá de uma cidadezinha do interior, né? Vamos pegar uma cidadezinha do interior que tem uma agência da Previdência Social. A cidade de Jardim do Seridó, lá pertinho da minha cidade de Cruzeta. Eu não citei a minha cidade, porque infelizmente a minha cidade de Cruzeta não tem uma agência da Previdência Social. Mas Jardim do Seridó tem uma agência da Previdência Social, né? Jardim do Seridó, Parelhas, tem. Então vai, o cara é servidor do INSS, técnico do Seguro Social, lá em Jardim do Seridó. Aí se candidatou para vereador e foi eleito. Aí qual a situação previdenciária dele? Depende. Olha, no caso do mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, é permitido o cidadão acumular as duas funções e os dois vencimentos. É permitido. O cara acumula as duas funções, tanto de vereador como de servidor público, no caso do exemplo técnico do Seguro Social, e fica ganhando dos dois lá. Pode, se houver compatibilidade de horários, né? Obviamente, né? Porque se não houver compatibilidade de horário, ele não pode ocupar dois lugares no espaço ao mesmo tempo, né? Tem a lei da física que diz que não pode não, né? Então, se houver compatibilidade de horários e ele decidir acumular, ele vai ficar contribuindo para os dois regimes. Vai ficar contribuindo para o regime geral na condição de vereador e vai continuar contribuindo para o regime próprio na condição de técnico do Seguro Social. Na condição de técnico do Seguro Social, ele vai continuar contribuindo para o regime próprio da União. Agora, isso é se ele acumular as duas funções. Aí ele vai ter que contribuir para os dois. Porque aquele servidor público que ele, concomitantemente, também exerce alguma atividade abrangida pelo regime geral, ele também tem que contribuir para o regime geral. Por exemplo, o cidadão que é auditor da Receita Federal, mas também é professor de Direito Previdenciário, de cursos preparatórios para concurso. Ele, além de contribuir para o regime próprio da União, também tem que contribuir para o regime geral do Previdência Social. Ele contribui para o regime próprio da União, na condição de auditor da Receita Federal, e contribui para o regime geral na condição de professor de cursos preparatórios para concurso. Então, todo aquele servidor amparado por regime próprio, que concomitantemente também exercer alguma atividade abrangida pelo regime geral, ele também tem que contribuir para o regime geral. Aí é essa situação desse técnico do Seguro Social que concomitantemente está exercendo a função de vereador. Ou seja, ele é servidor público amparado por regime próprio e concomitantemente está exercendo uma atividade abrangida pelo regime geral. E nesse caso, todo mês ele teria que contribuir para os dois regimes. Essas pessoas que contribuem para dois regimes têm um lado ruim e um lado bom. O lado ruim é ter que pagar contribuição todo mês para dois regimes diferentes. O lado bom é que se ele preencher todos os requisitos para se aposentar, tanto no regime como no outro, ele vai ter direito a duas aposentadorias. Vai, sim. Agora vamos ver a outra situação. A primeira situação é porque lá na cidade de Jardim do Seridó, a Câmara de Vereadores se reúne só nos sábados à tarde. Situação hipotética, viu? Eu não sei como é não, lá em Jardim do Seridó. Mas uma situação hipotética. Imagine que lá em Jardim do Seridó, que é a cidade que eu dei o exemplo aqui, a Câmara de Vereadores se reúna só nos sábados à tarde. Aí tem compatibilidade de horário.
O cidadão lá, técnico do Seguro Social, de segunda a sexta, está lá na agência da Previdência Social trabalhando, no sábado à tarde vai para a reunião da Câmara de Vereadores. Tem perfeita compatibilidade de horário. Aí ele acumulou as duas funções, está ganhando de um lado, está ganhando do outro, e está contribuindo para os dois regimes, porque é obrigado a contribuir. Mas imagine outro técnico do Seguro Social, que foi eleito vereador aqui na cidade do Recife. Aí aqui na cidade do Recife tem reunião quase todo dia da Câmara do Vereador, é aquela confusão, aquela briga. É diferente lá do interior, que é tudo na santa paz de Deus. Aqui na cidade do Recife é todo dia reunião de vereador. Bem, aí não houve compatibilidade de horário. Aí o técnico do Seguro Social que trabalha aqui em Recife, que foi eleito vereador, teve que se afastar do cargo de técnico do Seguro Social para exercer o mandato de vereador aqui na cidade do Recife. Aí, nesse caso, para qual regime de previdência ele vai contribuir? Só para o regime próprio da União. Tá ok? Só para o regime próprio da União. Aqui porque ele se afastou do cargo para exercer o mandato. Aí vai contribuir só para o regime próprio da União. E aquele vereador que não tem nenhum vínculo com o serviço público vai contribuir só para o regime geral. Então, o vereador tem três situações diferentes, né? Se ele é servidor público, comparado com o regime próprio, e está acumulando o cargo efetivo com o mandato de vereador, vai contribuir para os dois regimes, tanto para o regime próprio dele como para o regime geral. Se ele é um servidor público amparado por regime próprio, mas se afastou do cargo para exercer o mandato de vereador, vai contribuir só para o regime próprio ao qual ele está vinculado. E se ele não tem nem um vínculo com o serviço público, aí vai contribuir somente para o regime geral, na qualidade de vereador. Aí vejam, esse exemplo que eu estou dando de acumular só pode ser dado para o mandato de vereador, tá legal? O único mandato eletivo que pode acumular com o cargo efetivo, se houver compatibilidade de horário, é o de vereador. Os outros mandatos não podem acumular. Então, vejamos essa parte aqui de questão de exercente de mandato eletivo, a qual regime ele se vincula, tá tranquilo, né? E aqui nós enumeramos aqui esses 5 trabalhadores brasileiros que têm direito a regime próprio de previdência. São só esses aqui, viu? São só esses que têm direito a regime próprio. Aí os demais trabalhadores brasileiros se vinculam a qual regime de previdência? Se vinculam ao regime geral de previdência social. Então ficou bem fácil aqui, ó, separar as pessoas que se vinculam ao regime geral e ao regime próprio, né? Porque primeiro a gente descobriu quem é o povo do regime próprio, né? Descobrimos, são só esses 5 aqui. É uma lista exaustiva. Aí os demais são do regime geral. Observem que aqui, quando eu falo de regime próprio, eu uso o plural. Regimes próprios. Por que está no plural? Porque existem vários. A União tem o seu regime próprio, o Distrito Federal tem o seu, cada estado da federação tem o seu regime próprio. Os municípios, mais ou menos a metade dos municípios tem regime próprio, tem outra metade que não tem. Normalmente aqueles municípios muito pequenos não têm regime próprio, né? Aí naqueles municípios muito pequenos que não têm regime próprio, todos os servidores, até mesmo os ocupantes de cargo efetivo, vão contribuir para o regime geral. Não é isso? Então, aqui, cada ente da federação, eu já falei isso, mas eu repito, só pode ter um regime próprio. Por exemplo, o estado de Pernambuco só pode ter um regime próprio. Aí, nesse mesmo regime próprio, aqui no estado de Pernambuco, vai participar desse regime próprio os ocupantes de cargo efetivo do Poder Executivo, os ocupantes de cargo efetivo do Poder Judiciário, os ocupantes de cargo efetivo do Poder Legislativo. Eu não falei os exercentes de mandato eletivo, eu disse os ocupantes de cargo efetivo do Poder Legislativo. Lá no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa, tem servidor público que ocupa cargo efetivo. Ele vai participar do mesmo regime próprio dos ocupantes de cargo efetivo
do Poder Judiciário, dos ocupantes de cargo efetivo do Poder Executivo. Os juízes estaduais vão participar desse mesmo regime próprio de previdência aqui do Estado de Pernambuco. Os membros do Ministério Público, ou seja, os promotores de justiça daqui de Pernambuco, vão participar desse mesmo regime próprio. Então, cada ente da federação só pode ter um regime próprio. A exceção a essa regra fica para o caso da União, né? Que a gente viu que tem uma ressalva lá que fala sobre os militares das Forças Armadas. Então, a União tem um regime próprio só para os militares das Forças Armadas, separado do regime próprio dos demais servidores. Então, paramos esse vídeo por aqui. Na próxima aula, daremos continuidade. Vamos falar um pouco de previdência complementar no início da próxima aula. Até lá!